O rugido da economia digital já não é mais um sussurro distante. É uma onda que está prestes a quebrar, e quem estiver na praia errada será levado pela maré. Durante anos, as criptomoedas foram vistas como um jogo de azar, um nicho para entusiastas de tecnologia ou um esconderijo para capitalistas de risco. Mas o ano de 2026 marca um divisor de águas. Não se trata mais de enriquecer rapidamente. Trata-se de se proteger e posicionar no futuro do dinheiro. Este não é um guia de investimento. É um mapa. Um mapa para desvendar os ativos digitais mais cruciais que estão reescrevendo as regras da finança global. Se você pensa que já perdeu o trem da revolução cripto, pense novamente. O que você viu até agora foi apenas a fase de testes. A adoção massiva, a integração institucional e a validação regulatória estão convergindo agora, transformando o que era uma tecnologia disruptiva em uma infraestrutura essencial. Em 2026, não ter criptomoedas no radar deixará de ser uma escolha ousada e se tornará uma negligência financeira. O conhecimento que você está prestes a adquirir é a sua maior proteção contra o atraso e a desvalorização. Antes de mergulharmos nas escolhas que podem, de fato, mudar sua trajetória financeira, precisamos nivelar o campo de jogo. O que exatamente são esses ativos digitais e por que eles têm um poder tão profundo de reestruturar a sociedade? No nível mais fundamental, uma criptomoeda é dinheiro digital. Mas, crucialmente, é um dinheiro que não é controlado por bancos centrais ou governos. Ele opera sobre um sistema de registro distribuído chamado blockchain. Pense nisso como um livro-razão inquebrável, imutável e descentralizado, visível para todos, mas controlável por ninguém. Essa natureza descentralizada é a chave. Ela elimina a necessidade de confiança em intermediários, permitindo transações peer-to-peer globais, rápidas e com custos reduzidos. É a soberania financeira devolvida ao indivíduo. Dentro desse universo, existem 3 categorias principais que precisamos entender para fazer escolhas estratégicas. Primeiro, temos o Bitcoin, o rei. Ele é o ouro digital. Sua principal função é ser uma reserva de valor, uma proteção contra a inflação e a impressão irresponsável de moeda fiduciária. Sua oferta limitada e a segurança inigualável de sua rede o tornam o principal ativo de refúgio. Em seguida, temos as altcoins. Esse termo engloba qualquer criptomoeda que não seja o Bitcoin. Elas não são apenas moedas, são plataformas, sistemas operacionais e ferramentas de software. Elas buscam resolver problemas de escalabilidade, velocidade ou oferecer funcionalidades que o Bitcoin, deliberadamente simples, não oferece. É nesse campo que a verdadeira inovação e, consequentemente, o maior potencial de crescimento acelerado residem. E por último, temos as stablecoins, ativos digitais cujo valor é atrelado a moedas fiduciárias, como o dólar. Elas servem como uma ponte, oferecendo a estabilidade da moeda tradicional dentro da velocidade e eficiência da tecnologia blockchain. Elas são essenciais para o comércio e para proteger os investidores da volatilidade extrema do mercado cripto. Nosso foco, ao buscar as moedas com potencial transformador para 2026, estará predominantemente nas altcoins, mas não podemos ignorar as bases. Afinal, a fundação de todo o ecossistema é o que garante a validade de todos os projetos menores que se constroem sobre ela. Vamos começar nossa lista com o que é indiscutivelmente o ativo digital mais importante do planeta. No topo da lista, e por uma razão que transcende a especulação de mercado, está o Bitcoin, negociado pelo código BTC. Embora o Bitcoin tenha sido o pioneiro, muitos investidores, especialmente os novos, cometem o erro de vê-lo apenas como uma relíquia do passado. Eles buscam o próximo Bitcoin, uma altcoin que vai se multiplicar por 100,
e ignoram o ativo que já provou sua resiliência e propósito. Isso é um erro estratégico. Em 2026, a narrativa do Bitcoin estará consolidada não apenas como ouro digital, mas como o ativo colateral global primário da era digital. Qual é o problema que o Bitcoin resolve? Ele resolve o problema da confiança e da inflação. Ele oferece um ativo escasso e previsível em um mundo onde os governos não param de expandir a oferta monetária. Enquanto o poder de compra da moeda fiduciária se dissolve lentamente, o Bitcoin é a âncora que não pode ser desancorada por decisões políticas ou econômicas arbitrárias. A relevância do Bitcoin para 2026 é marcada pela institucionalização. Com a aprovação de ETFs de Bitcoin à vista em jurisdições-chave, o acesso de grandes fundos de pensão, gestoras de patrimônio e tesourarias corporativas a este ativo se tornou trivial. Isso significa que a demanda não é mais impulsionada apenas por pequenos investidores de varejo, mas sim por fluxos massivos de capital que buscam alocação de risco zero no setor de ativos digitais. Esse fluxo constante de capital institucional age como um amortecedor e um motor de valorização de longo prazo. Além disso, a tecnologia subjacente ao Bitcoin continua a evoluir. Soluções de escalabilidade de segunda camada, como a rede Lightning, estão amadurecendo rapidamente, transformando o Bitcoin de uma reserva de valor lenta em um sistema de pagamentos quase instantâneo e global. Imagine milhões de transações diárias, de micropagamentos a remessas internacionais, todas garantidas pela segurança do blockchain mais robusto do mundo. Este é o caso de uso prático que está se expandindo silenciosamente. O ponto forte do Bitcoin é sua segurança e descentralização inigualáveis. É o ativo com o maior efeito Linde. Quanto mais tempo ele sobrevive sem falhas, maior a probabilidade de que ele sobreviva para sempre. O risco, naturalmente, é a volatilidade inerente a todo ativo de crescimento. Mas em 2026, ele será menos uma aposta especulativa e mais uma necessidade de diversificação de portfólio. Para aqueles que buscam entender o futuro, o Bitcoin é o alicerce. Mas se o Bitcoin é o ouro, precisamos de uma camada onde a criatividade e a inovação podem florescer. O segundo gigante em nossa lista não é apenas uma criptomoeda, é o sistema operacional da internet descentralizada. Falamos do Ethereum. Código ETH. Se o Bitcoin foi o invento da moeda digital descentralizada, o Ethereum foi o invento do computador mundial descentralizado. A grande inovação que o Ethereum trouxe em sua gênese foram os contratos inteligentes. O que são contratos inteligentes? Simplificando, são códigos autoexecutáveis que vivem no blockchain. Eles eliminam a necessidade de advogados, cartórios ou intermediários financeiros. Se as condições forem atendidas, o código executa automaticamente a transação. Isso permite construir sistemas financeiros inteiros, identidades digitais, cadeias de suprimentos e até mesmo jogos complexos, tudo sem depender de terceiros. O problema que o Ethereum resolve é o da ineficiência e da centralização na prestação de serviços digitais. Ele permite que qualquer pessoa, em qualquer lugar, crie aplicativos financeiros transparentes e acessíveis, cunhando a sigla DeFi, Finanças Descentralizadas. A relevância do Ethereum em 2026 reside na sua transição bem-sucedida para o mecanismo de prova de participação e a implementação massiva de soluções de escalabilidade de segunda camada, conhecidas como Rollups. Por anos, a principal crítica ao Ethereum era seu alto custo de transação e sua limitação de velocidade. A mudança para a prova de participação reduziu drasticamente o consumo de energia da rede, tornando-a ecologicamente mais sustentável, o que é um fator crucial para a adoção corporativa e governamental. Mais importante ainda, os roll-ups, como Arbitrum e Optimism,
essencialmente pegam milhões de transações fora da cadeia principal do Ethereum e as finalizam na segurança da camada base. Isso transformou o Ethereum em um centro de liquidez massivo e escalável, capaz de lidar com a demanda de empresas globais. O caso de uso prático é vasto. Desde a emissão de títulos de dívida tokenizados por grandes bancos, passando por sistemas de votação transparentes para organizações autônomas, até o mercado de arte digital. Praticamente todos os principais projetos de Web3 e DeFi operam, em última instância, sobre a segurança e liquidez fornecidas pelo Ethereum. Ele é a espinha dorsal. Seus pontos fortes são a vasta comunidade de desenvolvedores, o maior ecossistema de aplicativos descentralizados e a liquidez mais profunda fora do Bitcoin. O risco, embora menor do que nos projetos nascentes, ainda existe na complexidade de sua evolução e na pressão competitiva de outras plataformas de contratos inteligentes. No entanto, em 2026, ignorar o Ethereum é ignorar a própria fundação da economia Web3. Esses dois ativos, Bitcoin e Ethereum, são as bases do seu portfólio. Eles são o que chamamos de apostas de infraestrutura. Mas se a verdadeira mudança de vida está no potencial de crescimento exponencial, precisamos olhar para as altcoins que estão surfando as grandes tendências de 2026: inteligência artificial e pagamentos de ultra escala. A convergência entre blockchain e inteligência artificial é a próxima fronteira de valor, e ela está em pleno desenvolvimento. Vamos agora mergulhar no que consideramos um dos ativos mais ocultos, mas com um potencial explosivo, em um nicho que está pronto para explodir: a junção da IA e da descentralização. Entramos agora no domínio das altcoins, que resolvem problemas de mercado altamente especializados, com enorme potencial de retorno. Nossa próxima criptomoeda, chave para 2026, está focada em liberar o poder da inteligência artificial, garantindo que ela não seja controlada por um punhado de corporações de tecnologia. O nome desta rede é FET.ai, código FET. Por que o FET é crucial? A IA é o motor da próxima década, mas atualmente a criação, o treinamento e o controle de modelos de IA estão altamente centralizados nas mãos de empresas como Google, Microsoft e OpenAI. Isso levanta preocupações éticas, de privacidade e de acesso. O FET.ai propõe uma solução radicalmente descentralizada. Ele está construindo uma rede onde qualquer pessoa pode acessar dados, serviços de computação e modelos de IA por meio de agentes autônomos econômicos. Pense nesses agentes como robôs digitais que podem realizar tarefas econômicas por conta própria, como negociar dados, otimizar cadeias de suprimentos, ou até mesmo gerenciar seu portfólio de investimentos, tudo de forma autônoma no blockchain. O problema que o FET resolve é o da centralização dos recursos de IA e o acesso limitado a conjuntos de dados valiosos. Ao criar um mercado descentralizado para a IA, ele democratiza o poder da inteligência artificial. Em 2026, a demanda por serviços de IA de código aberto e auditáveis estará em ascensão, impulsionada pela regulamentação e pela desconfiança pública em relação aos modelos de caixa preta. O FET.ai e seus pares no espaço da IA descentralizada fornece a camada de confiança e transparência necessária. Seus casos de uso práticos vão desde a otimização de redes de energia elétrica e o gerenciamento inteligente de tráfego, até a criação de mercados de dados onde a sua informação é negociada e paga de forma justa, sem intermediários corporativos. O token FET é o combustível que paga por esses serviços e o meio de participação na governança da rede. O ponto forte é sua posição na interseção de duas megatendências: descentralização e inteligência artificial. O risco reside na velocidade da adoção empresarial,
e na intensa concorrência de outras plataformas de IA. Contudo, o ímpeto da comunidade e a clareza de seu propósito a posicionam como um player de destaque. Muitos projetos tentam ser a solução para todos os problemas. Os projetos de sucesso em 2026 serão aqueles que focam em uma área específica e a dominam. E no domínio da velocidade e dos pagamentos globais, a próxima criptomoeda em nossa lista tem o potencial de redefinir o comércio internacional. Esta moeda é construída para a escalabilidade insana e transações de custo zero, um requisito fundamental para pagamentos de varejo e uso diário. Solana. Código SOL. O debate sobre qual blockchain é o mais rápido é interminável, mas a Solana tem demonstrado uma capacidade técnica impressionante. Sua arquitetura inovadora foi projetada para resolver o trilema do blockchain, como ser simultaneamente descentralizado, seguro e escalável. Enquanto o Ethereum se concentra em ser a camada de liquidez e segurança para seus roll-ups, a Solana escolheu a velocidade bruta e a alta capacidade de processamento em uma única camada. Isso a torna ideal para aplicativos que exigem milhares de transações por segundo, como jogos de alto desempenho, trocas descentralizadas que rivalizam com as bolsas tradicionais e, crucialmente, pagamentos de varejo. O problema que o Solana resolve é o atrito e o custo nas finanças de alta frequência e no uso diário. Se o dinheiro precisa ser usado para café ou para negociar frações de segundo, ele não pode custar $10 por transação, nem levar 10 minutos para ser confirmado. O Solana oferece velocidade e custos que o tornam uma alternativa viável aos sistemas de cartão de crédito e bancários legados. Em 2026, a Solana deverá ter consolidado sua posição como a plataforma de escolha para jogos Web3, onde a experiência do usuário exige latência mínima, e para projetos de tokenização de ativos do mundo real que exigem liquidez e negociação rápida. Seus casos de uso práticos são evidentes no setor de pagamentos móveis e em sua crescente ecossistema de finanças descentralizadas, que oferece taxas baixíssimas para empréstimos, trocas e agricultura de rendimento. O token SOL não apenas serve como o gás da rede, mas também é usado para proteger a rede através do staking. O ponto forte da Solana é sua velocidade e o baixo custo de transação, que atrai tanto desenvolvedores quanto usuários que buscam eficiência. O risco, que já foi mais proeminente, reside na estabilidade da rede. No entanto, as melhorias contínuas em sua arquitetura estão mitigando esses riscos à medida que o projeto amadurece. Agora precisamos falar sobre o futuro da propriedade digital e como a Web3 está remodelando a interação social e a governança. Para isso, nosso quinto e último ativo-chave concentra-se no domínio do finanças descentralizadas e da Web3, mas com uma abordagem única de governança e interoperabilidade. Nossa escolha final na lista é aquela que está construindo pontes entre diferentes blockchains e se posicionando como um hub para a próxima geração de aplicações financeiras descentralizadas. Este é o MAI Chainlink ESG, código iLink. O Chainlink não é um blockchain de camada 1 como Bitcoin ou Ethereum. Ele é uma rede de oráculos descentralizados e sua importância é frequentemente subestimada. Para entender o Chainlink, imagine o seguinte: os contratos inteligentes do Ethereum são poderosos, mas vivem em um vácuo. Eles só conseguem acessar dados que estão dentro do seu próprio blockchain. No entanto, para ser útil no mundo real, um contrato de seguro precisa saber a cotação do dólar, a temperatura de uma fazenda ou o resultado de um jogo de futebol. Esses dados vêm do mundo exterior, o mundo tradicional. O Chainlink resolve o problema da conexão. Ele atua como um intermediário de confiança, mas descentralizado, entre o mundo real e a blockchain. Ele usa uma rede de provedores de dados independentes para coletar dados do mundo exterior, agregá-los, validá-los e, em seguida, alimentar esses dados de forma segura e inalterável para os contratos inteligentes.
O problema que o Chainlink resolve é o da interface de dados para a Web3. Sem dados confiáveis do mundo exterior, os contratos inteligentes são inúteis. O Chainlink fornece o mecanismo para tornar os contratos inteligentes verdadeiramente funcionais. Em 2026, o Chainlink estará no centro da tokenização de ativos do mundo real. Quando um banco ou uma gestora de ativos decide colocar imóveis, ações ou títulos de dívida no blockchain, ele precisa de oráculos confiáveis para alimentar o preço e as condições desses ativos de volta ao contrato inteligente. O Chainlink se posicionou para ser o padrão da indústria para essa tarefa crítica. Os casos de uso práticos são vastos, desde o fornecimento de feeds de preços em tempo real para todas as principais exchanges descentralizadas, até o fornecimento de provas de reserva para stablecoins e a criação de contratos de seguro que pagam automaticamente com base em dados climáticos. O Token Link é usado para pagar pelos serviços de oráculo e para garantir a segurança dos dados fornecidos por esses oráculos. O ponto forte é o seu monopólio funcional. Ele é o provedor de infraestrutura de dados mais amplamente adotado no ecossistema cripto. O risco reside na concorrência crescente de soluções de oráculos e na complexidade de integrar diferentes tipos de dados. Contudo, seu profundo enraizamento no ecossistema e suas parcerias institucionais conferem-lhe uma vantagem inquestionável. Estes 5 ativos, Bitcoin, Ethereum, FET.ai, Solana e Chainlink, representam o que há de mais sólido e estratégico nas tendências que dominarão 2026: reserva de valor, infraestrutura de contratos, inteligência artificial, escalabilidade de pagamentos e a conexão com o mundo real. Mas não basta conhecer os ativos. É crucial entender o ambiente de mercado que eles navegarão nos próximos anos. 3 grandes tendências macroeconômicas moldarão o mercado cripto em 2026, transformando completamente o cenário de investimento. A primeira é a adoção institucional e regulação. Se antes o mercado era movido principalmente pela especulação, agora ele é cada vez mais validado por grandes instituições financeiras. Os ETFs à vista para Bitcoin e potencialmente para Ethereum abriram as comportas. Isso traz não apenas capital, mas também um novo nível de estabilidade e profissionalismo. Em 2026, a clareza regulatória em muitas jurisdições importantes irá solidificar as criptomoedas como uma classe de ativos legítima, afastando o estigma de ser apenas um velho oeste digital. A segunda megatendência é a inteligência artificial fundida ao blockchain. Não é apenas o FET.ai, mas a forma como a IA será usada para otimizar o consumo de energia dos blockchains, para gerenciar liquidez em plataformas DeFi e, crucialmente, para combater fraudes. A descentralização combinada com a inteligência cria sistemas que são mais robustos, justos e eficientes do que qualquer coisa que vimos antes. E a terceira tendência, talvez a mais impactante para o futuro do dinheiro, é a tokenização de ativos do mundo real. Isso significa pegar ativos ilíquidos, como imóveis, arte fina ou participações em empresas, e convertê-los em tokens digitais que podem ser comprados e vendidos instantaneamente em blockchains. Isso democratiza o acesso a investimentos antes restritos aos muito ricos e injeta trilhões de dólares de valor no ecossistema blockchain, beneficiando diretamente projetos como Ethereum e Chainlink, que fornecem a infraestrutura para essa nova classe de ativos. Todas essas tendências apontam para um futuro onde a tecnologia blockchain é invisível, mas essencial, operando nos bastidores da economia global. No entanto, o maior erro que um investidor pode cometer ao entrar neste mercado transformador é a mentalidade de enriquecimento rápido. Este é um mercado de alta recompensa, mas também de alto risco, e exige uma mentalidade de longo prazo e gestão emocional rigorosa.
A volatilidade é uma característica intrínseca das criptomoedas. É a taxa que você paga pela oportunidade de crescimento exponencial. Quem busca retornos rápidos geralmente é quem compra no pico da euforia e vende no fundo do pânico. Nunca invista dinheiro que você não pode perder. Estude a fundo cada projeto. Entenda o problema que ele resolve, quem são os desenvolvedores e por que a tecnologia é superior. Em 2026, a linha entre um projeto revolucionário e um esquema de fraude se torna ainda mais fina. Seu conhecimento é o seu escudo. Não se deixe levar por promessas de ganhos fáceis ou por narrativas sensacionalistas nas redes sociais. O verdadeiro segredo no mercado cripto não é o próximo ativo oculto. O verdadeiro segredo é a disciplina e a paciência. Os maiores ganhos são colhidos por aqueles que entendem o ciclo, mantêm a calma durante as correções e reinvestem de forma estratégica. O futuro do dinheiro não está chegando. Ele já está aqui. O que estamos testemunhando é a consolidação de uma nova infraestrutura financeira que está substituindo o sistema bancário tradicional, peça por peça. O Bitcoin nos deu o cofre de segurança, o Ethereum nos deu a fábrica de inovações, e as altcoins focadas em IA, pagamentos e oráculos nos deram as ferramentas para construir a sociedade do futuro. Sua jornada para entender e participar desta revolução começa agora. Não espere que o mercado lhe peça permissão para mudar. Tome a iniciativa, estude os fundamentos desses ativos e compreenda as tendências que os sustentam. O poder da descentralização está em suas mãos. Use-o com inteligência. O futuro do dinheiro está em jogo, e a melhor forma de proteger seu capital e sua liberdade econômica é através do conhecimento e da ação estratégica. A revolução não será televisionada, ela será tokenizada. E aqueles que se posicionarem de forma inteligente agora verão seus esforços recompensados. A chave é a educação. Vá além do preço e entenda o valor. Este é apenas o começo da nossa exploração do novo sistema financeiro.